A Igreja Boas Novas em Guarabira convida você a se tornar um patrocinador desse canal e da obra missionária em Guarabira, com a sua melhor oferta, para que possamos fazer mais e melhor. Por ser um ministério independente, sua participação é muito importante para a expansão do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Plante a sua semente de fé através do número da conta ou da chave Pix. Nós pegamos o nome dessa pessoa e colocamos no caderno de oração. Vamos para a mensagem de hoje. Graça e paz, meus irmãos, bênçãos de Deus para a sua vida. Sou o pastor Gilson Soares, aqui da Igreja Boas Novas, em Guarabira, na Paraíba. Que Deus te abençoe poderosamente. Nesse momento, convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 6 e o versículo 14. Gálatas, capítulo 6, versículos 14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Bênção de Deus, palavra poderosa. O apóstolo Paulo dizendo que o motivo dele se gloriar, o motivo dele se colocar diante das bênçãos de Deus era a cruz de Cristo. Há uma necessidade da cruz, uma importância da cruz de Cristo, uma grande verdade na cruz de Cristo para a salvação do homem, para que o homem possa se chegar a Deus. O apóstolo Paulo, ele tinha muitos motivos para se gloriar. O apóstolo Paulo tinha muitos títulos. O apóstolo Paulo, um homem que tinha uma vida brilhante, um dos homens mais brilhantes que existiu em sua época, um dos homens mais bem-sucedidos de sua época, um dos homens que tinha um título em sua época de cidadão romano, algo muito buscado pelas pessoas daquela época. E um homem que tinha uma educação muito gigantesca, um homem muito religioso para a sua época e para todos os tempos. Um dos membros daqueles que faziam parte do Sinédrio, muito querido pelas pessoas importantes da sua cidade. Mas ele disse: diante de tudo isto, nada tenho em que possa me gloriar a não ser na cruz de Cristo. Ele, olhando para si, para todos os seus títulos e tudo que ele possuía, ele não via motivos para se gloriar, a não ser na cruz de Cristo. Por que a cruz de Cristo é tão importante? Paulo também poderia se gloriar nos grandes milagres do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus que tem uma vida de milagres, desde a sua concepção pelo Espírito Santo, o seu nascimento de uma virgem, a sua vida gloriosa sobre a face da terra, fazendo milagres, prodígios e maravilhas. Mas Paulo diz: em nada disto eu tenho em que me gloriar. Ele olhou para Jesus e ele disse: nem na ressurreição de Cristo eu vou me gloriar. Ele disse também: não vou me gloriar, mesmo que eu olhe para as grandes maravilhas que Cristo vai realizar quando vier a esse mundo em sua segunda vinda, para implantar o seu reino milenial. Não tenho de que me gloriar, mas me glorio na cruz de Cristo. Há uma glória na cruz de Cristo, há um poder na cruz. Na cruz de Cristo emana as grandiosas bênçãos de Deus para a humanidade. O mundo está dividido entre antes da cruz de Cristo e depois da cruz de Cristo. Antes da cruz de Cristo, os homens não tinham certeza para aonde estava indo. Mas depois da cruz de Cristo, o homem encontra a certeza para onde está caminhando e para onde está se dirigindo. A cruz é o ponto central da história humana sobre a face da terra. Através da cruz, o homem vislumbra um novo tempo e uma nova época para a sua vida. A cruz de Cristo é o marco central que traz para o homem a esperança da vida futura. Por isso que Paulo disse: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo,
pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Por que isso? Porque na cruz nós vemos a profundidade dos nossos pecados. O fato de Jesus Cristo ir para a cruz do Calvário, levar aquela cruz sobre os seus ombros, foi por causa das nossas transgressões. Deus colocou o pecado da humanidade sobre a cruz, sobre Jesus Cristo, por causa das nossas transgressões. Não tem como você olhar para a cruz de Cristo e você não ver esta realidade, que o homem pecou, que o homem estava distanciado de Deus e Deus precisava fazer alguma coisa para trazer o homem de volta para si. A cruz nos mostra como as nossas transgressões são terríveis. Se o pecado fosse coisa de brincadeira, de pouca relevância, Deus não tinha enviado o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário. Jesus Cristo não teria sofrido de uma forma cruenta a morte de cruz, se o pecado fosse pouca coisa. Mas porque o pecado é terrível e vai de encontro e transgride as leis de Deus, Deus agiu pela humanidade enviando o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário. Quando olhamos para a cruz de Cristo, nós vemos como os nossos pecados são terríveis e nos afasta da presença de Deus. O pecado é tão terrível que ele afeta a nossa mente. Você não pode vir a Cristo simplesmente pela sua mente, porque a sua mente ela foi afetada pelo pecado. A Bíblia diz que o nosso adversário, ele cegou a mente dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. A sua mente ela está distante de Deus, longe de Deus, andando por um caminho que leva para a perdição. O pecado também afeta a nossa vontade. O homem sem Deus, ele é escravo do pecado. E Jesus disse, se você é alguém que vive no pecado, você é escravo do pecado. E quantas pessoas vivendo longe de Deus e escravos do pecado? A vontade do homem é muitas vezes deixar o pecado. Promete isto muitas e muitas vezes, não vou mais beber, não vou mais usar drogas, não vou mais mentir, não vou mais enganar. Mas quando passa o tempo, o homem vai e volta a praticar as mesmas coisas. A vontade do homem foi mudada e subjugada por causa do pecado. O homem se tornou uma marionete nas mãos do adversário. Acabou-se a vontade do homem. Quantas vezes a pessoa faz promessas, não vou mais fazer isso, e volta a fazer novamente. O pecado também afeta a consciência do homem. Há um tempo que quando a pessoa começa a errar, começa a pecar, a pessoa sente o peso do pecado. A pessoa sente que errou, que transgrediu a lei de Deus, e muitas vezes a pessoa se sente mal. Mas à medida que a pessoa vai pecando, vai praticando o pecado, isso vai se tornando algo normal, corriqueiro para a pessoa. Porque o pecado afetou a consciência do homem. É como se o homem estivesse vivendo anestesiado, à beira do abismo, e está completamente longe de Deus, mas não tem consciência disso. E o pecado, ele traz as consequências. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E a Bíblia diz que os homens estão destituídos da glória de Deus. Quando está falando da morte, está falando da morte física e está falando da morte espiritual. Adão, quando desobedeceu a Deus, quando ele pecou contra Deus e transgrediu as leis de Deus, Adão morreu espiritualmente. Você poderia, se você estivesse naquela época no Jardim do Éden, você poderia ver Adão conversando, falando, andando, se movimentando, mas espiritualmente ele estava morto. Quantas pessoas hoje estão mortas espiritualmente?
estão trabalhando, conversando, vivendo, fazendo muitas e muitas coisas. Você olha para aquela pessoa e diz: aquela pessoa é muito viva, mas na verdade aquela pessoa está morta diante de Deus. O pecado levou a pessoa à morte espiritual, mas também leva à morte física. Passaram-se muitos e muitos anos, mas Adão morreu, Eva morreu, e você vai ver o livro de Gênesis, uma sucessão de pessoas que vão morrendo fisicamente. A morte física é um sinal que transgredir as leis de Deus leva para a morte. A Bíblia diz: você é pó, e ao pó você voltará. Paulo disse: não tenho de que me gloriar, a não ser na cruz de Cristo, porque na cruz de Cristo você vê que Deus ama você. Quando Jesus Cristo estava levando os nossos pecados sobre o madeiro, Deus estava dizendo para o homem: eu amo você. Eu não quero que ninguém se perca, mas que seja salvo. Eu amo você, e porque eu te amo, eu estou enviando o meu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário por sua causa. Porque eu te amo e não quero que você se perca, eu estou enviando Jesus Cristo para derramar o seu sangue, porque eu amo você. Deus é amor. E o grande amor de Deus, muitas vezes nós não podemos compreender, nós não podemos entender a profundidade, a largura, a altura do grande amor de Deus para com a humanidade. Por isso que Jesus Cristo diz no Evangelho de João: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É isso. O grande amor de Deus está ali expresso na cruz do Calvário, na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus ama o homem. Mas quando você olha para a cruz, você vê que você é um pecador. E você vê que você é tão pecador que você precisa de Jesus Cristo. E que só Jesus Cristo pode perdoar pecados. Ele se fez pecado por nós. Nunca Jesus Cristo pecou em toda a sua vida, seja por palavras, pensamentos, atos. Ele foi o único homem que foi capaz de viver sobre a face da terra e nunca ter pecado. Mas a Bíblia diz que ele se fez pecado por nós, porque ele nos ama. Deus ama você. Talvez você vive em um mundo, talvez você vive cercado de pessoas que são hostis para você. Talvez você não se sinta amado por ninguém, mas Deus ama você. Você é importante para Deus. A cruz diz isso: Deus ama você. E Paulo também diz: não tenho de que me gloriar a não ser na cruz de Cristo. Porque na cruz de Cristo nós vemos o único caminho de salvação. Por isso que a cruz separa as pessoas. Porque muitas pessoas querem se salvar pelos seus próprios meios, através da religião, através dos seus próprios dogmas, através dos seus atos de bondades, através das suas penitências, através de muitas e muitas coisas, mas que não leva para a salvação. A Bíblia diz: há caminhos que ao homem parece estar direito, mas o seu final é o final da perdição. Muitos caminhos que os homens criaram e construíram, mas no final são caminhos de decepções, de angústia, de desespero. Só existe um caminho. O apóstolo Pedro disse em Atos dos Apóstolos: porque aqui debaixo dos céus não existe nenhum outro nome pelo qual importa que o homem seja salvo, a não ser na pessoa gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Só Jesus Cristo pode te dar a salvação. E creia nisso. Jesus não mudou os padrões para se acoplar a esta geração, para agradar a essa geração. Ele não mudou.
Os caminhos do homem levam à perdição, mas o caminho de Deus leva à salvação. E o caminho de Deus chama-se Jesus Cristo de Nazaré. É verdade. Existem mesmo dois caminhos, mas um caminho é largo e espaçoso e conduz à perdição. Mas o outro caminho é estreito, apertado e conduz para a vida eterna. Você escolhe qual o caminho você quer seguir. Quando você vem para Jesus, saiba disso. Quando você se decide para Jesus, nunca mais você será o mesmo. Quando você entra pelo caminho estreito, quando você abre o seu coração para Jesus, nunca mais você será o mesmo. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículos 17, a Escritura diz: portanto, se alguém está em Cristo Jesus, é nova criatura, as coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. Você não gostaria que tudo se fizesse novo na sua vida? Você não gostaria de andar em uma novidade de vida? Que todos aqueles pecados que foram cometidos, todas aquelas transgressões que foram cometidas, se tornassem completamente nulas e desaparecesse na sua ficha espiritual? Deus pode fazer isso se você vem para Jesus Cristo. A Bíblia diz, o apóstolo João dizendo que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Deus tem o poder para fazer isso. Além de perdoar os seus pecados, purificar você, como se você nunca tivesse pecado na sua vida. Ficar completamente limpo e puro em nome de Jesus. Tudo pode se fazer novo. Eu me lembro quando eu aceitei Jesus Cristo no ano de 1987 e nunca mais a minha vida foi a mesma. Deus muda a vida das pessoas. E por último, o apóstolo Paulo se gloriava na cruz de Cristo porque ele sabia que a cruz garante a vida futura, a cruz garante a vida eterna. Porque depois da cruz, seguiu-se a ressurreição. Jesus foi até a morte de cruz, morreu na cruz do Calvário, derramou o seu sangue, foi sepultado, mas ao terceiro dia, Jesus Cristo ressuscitou. E Ele garante, aquele que crê em mim, nunca morrerá. A cruz leva você à ressurreição. Se você não passar pela cruz, se você não vier para a cruz, você não tem a ressurreição. Como eu falei para você, existe a morte física e a morte espiritual. E a morte espiritual é a separação de Deus. A cruz te leva à ressurreição com Cristo. Ele diz, chegará o dia e a hora, que todos quanto ouvirem a minha voz, ressuscitarão dos seus túmulos. Você não gostaria de poder ouvir a voz de Cristo naquele dia e ressuscitar e vir para Jesus Cristo? A Bíblia diz que através da cruz de Cristo, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. O mundo inteiro estava separado de Deus, estava vivendo longe de Deus, mas através da cruz de Cristo, Deus, através do sangue de Jesus Cristo, Ele reconciliou consigo o mundo. Está escrito em Apocalipse capítulo 5, que diz, e entoavam um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus o constituíste reino e sacerdotes e reinarão sobre a terra. Você pode fazer parte desse povo. Eu vou fazer parte desse povo, que a Bíblia está dizendo que foi comprado, lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo. E a cruz? A cruz, ela te leva para Deus. Através da morte de Cristo na cruz do Calvário,
suas mãos estendidas, é como se estivesse segurando a mão do homem e segurando a mão de Deus e fazendo a reconciliação. A cruz de Cristo te leva para Deus. Amém? Que Deus te abençoe ricamente. A Bíblia diz e a Bíblia fala que você pode fazer parte dessas pessoas que foram compradas e lavadas e remidas pelo sangue de Jesus. E você pode estar se perguntando o que eu posso fazer, o que eu tenho que fazer. Você tem que fazer 3 coisas. Primeiro, você precisa se arrepender dos seus pecados. A Bíblia diz que Deus diz: arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependa-se dos seus pecados. Segundo, você precisa mudar de mentalidade, precisa mudar a sua posição para onde você está indo. Arrependimento é isso, você está indo para um local e agora você decide ir para outro local. Isto é arrependimento. E terceiro, você deve agora viver para Deus, através das suas orações, através da leitura da palavra de Deus e servindo a Deus com o que você tem. Glória a Deus por isso. Então, eu pergunto para você nesse momento agora, você que está me acompanhando, você conhece a Jesus Cristo dessa maneira que eu preguei para você nessa noite? Você já entregou a sua vida para Ele? Já abriu o seu coração para Jesus Cristo? Jesus pode perdoar você hoje, agora. Você pode receber a alegria e a paz que você nunca conheceu antes. Só Jesus Cristo pode dar isso para o homem. Você já tomou a sua decisão por Jesus Cristo? Você tem a certeza que é um filho de Deus, uma filha de Deus, que se você morrer, você vai para o céu? Ou você tem dúvidas sobre isso? Você pode resolver isso hoje mesmo. Se você abrir o seu coração para Jesus, a sua vida vai mudar. Quem sabe você faz parte de uma igreja, você foi batizado, você já foi confirmado, mas você não tem certeza da sua salvação. Ou talvez você nunca tenha tomado a sua decisão antes, ou quem sabe você está afastado dos caminhos do Senhor Jesus Cristo. Você que está me acompanhando em qualquer parte do planeta Terra, hoje através das redes sociais, você pode assumir esse compromisso com Jesus Cristo hoje mesmo. Apenas diga sim para Jesus Cristo e diga: Jesus, eu venho a Ti, eu abro o meu coração para o Senhor e Te recebo como meu Salvador e o meu Senhor. Se você chegou ao ponto de ouvir essa pregação, o Espírito Santo de Deus está tocando em muitas vidas. Faça essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus Cristo, eu abro o meu coração para o Senhor, Te recebo como meu Salvador e Senhor da minha vida. Perdoe meus pecados, escreva meu nome no livro da vida. Amém. Uma oração simples, mas se você fez essa oração, a partir de hoje, você se tornou um filho de Deus. A Bíblia diz em João: a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Amém? Deixe o seu testemunho nos comentários. Certifique-se de ir na igreja no próximo domingo. Estamos orando por você. E lembre-se, Jesus te ama. Fique com Deus, muita paz, muita luz, sucesso na sua caminhada.